Nós estamos falando de um tema hoje nessa live que está em absoluta consonância com todas as organizações que trabalham dentro do mercado da saúde, inclusive com a nossa liderança maior, que é a Organização Mundial da Saúde. E aí eu trago aquela pergunta a diferença do engajamento e da ativação, né? Engajar, gente, é assim, eu gosto de trazer essa origem etimológica porque é se empenhar em uma causa. Ela significa em português, uma tradução do francês, né, que significa comprometer-se, empenhar-se, contratar, ou seja, realmente tu vincula a pessoa e responsabiliza ou corresponsabiliza por alguma coisa junto contigo, né? E o que eu vejo na maioria das consultorias que eu faço é que as pessoas fazem ativação e não engajamento. Bom, como assim, Salvador? Ativação e não engajamento? Bom, digamos que a gente tenha lá a campanha do Outubro Rosa para prevenir câncer de mama, né? Para fazer mamografia. Vocês acham que isso é engajamento ou isso é ativação? Isso é ativação, porque em um determinado momento tu está desenvolvendo uma ação para lembrar as pessoas de que elas têm que fazer um exame de mama. O engajamento seria se tu tivesse um plano continuado de ações que lembrasse a pessoa para fazer não só a prevenção da mama, mas fazer o restante do exame ginecológico, ter hábitos saudáveis do ponto de vista de exercício físico, do ponto de vista dietético, ou seja, uma série de ações de ativação geram uma campanha de engajamento do paciente. E a nossa dificuldade de engajar não é simplesmente porque a gente não quer, né? Deem uma olhada nessa foto e vejam a diferença dos públicos que nós estamos falando. Então, dentro de um hospital, dentro de uma clínica, dentro de qualquer setor, qualquer organização do setor saúde, nós temos pessoas jovens, mais velhas, crianças, com doenças crônicas, enfim, com diferentes necessidades religiosas, com diferentes passados culturais, com diferentes poder aquisitivo, enfim, são pessoas que consomem produtos diferentes, que consomem meios de comunicação diferentes. Então, é muito difícil a gente ter uma campanha que consiga atingir todo mundo. E, em geral, o que as organizações fazem é isso aqui. Elas desenham uma estratégia como o arquiteto desenhou essa calçada aqui, olha que interessante. Bem bonita, né? A calçada, os ladrilhos bem bonitinhos, e eles chegam a estar branquinho ainda, porque nem estão sendo usados, né? Por que eles não estão sendo usados? Porque o usuário, o nosso paciente, ele escolhe um caminho alternativo. Então eu gosto muito dessa figura, porque eu acho que ela representa muito a história do engajamento do paciente. A gente, em geral, monta a campanha com a nossa cabeça de gestor. A gente acha que aquilo que está na nossa cabeça é aquilo que o paciente tem que saber. E a gente não pergunta para os pacientes, né, o que eles realmente querem. Talvez se a gente tivesse perguntado para os pacientes aqui nessa figura, em vez da gente construir essa calçada aqui, talvez a gente tivesse construído a calçada aqui, na trilha que os pacientes desenvolveram, né? Para entender os pacientes, a gente realmente tem que praticar a tríade do design, né? E ela começa lá pelo topo, que é ouvir. E ouvir muito os nossos pacientes. Entender para eles o que é dor para eles, o que eles querem, o que eles realmente precisam. E enquanto a gente está falando com eles, enquanto a gente está ouvindo eles, a gente deve observar o que eles estão fazendo, quais são as atitudes, se eles estão nervosos, se eles não estão, quais são as necessidades que ele tem. E depois, somando o ouvir e o observar, é que a gente vai realmente fazer. O fazer é a última ponta, né? Eu gosto muito desta matriz, que eu apresentei para vocês também lá na aula, que é a matriz de empatia, o mapa de empatia, né? Onde tu consegue colocar o paciente no meio e, através de uma entrevista, tu vai entender o que ele pensa e sente. Tu escreve aqui em cima o que ele ouve, o que ele fala, o que ele faz, o que ele vê. E em cima destas informações que tu coleta do próprio paciente, tu entende quais são as dores dele e quais são as necessidades dele. E aí já não é mais o que a gente acha, é o que o paciente acha, é o que ele pensa, é o que ele fala, o que ele vê. E esse é o insumo importante para a gente construir uma campanha de engajamento. Aqui só um exemplo, né, de uma construção de uma persona, aí, com todas as suas características, usando o mapa de empatia, também está lá na nossa aula. E aí, em cima disso, nós vamos para uma estratégia de comunicação, para fazer uma campanha, para fazer um flyer, para fazer, enfim,
uma iniciativa de ativação no hospital, na clínica, na operadora, seja lá onde for. Até para utilizar a rede social, né? As pessoas, eu uso, agora eu vou usar o Threads, não, eu vou usar o LinkedIn, não, eu vou usar o Facebook. Gente, cada tipo de público utiliza um tipo diferente de rede social. Né? Então, se tu quer pegar, por exemplo, um público jovem, né, tu vai ter que utilizar mais o Snapchat, talvez, tu vai ter que utilizar mais o TikTok, entende? Se tu quer pegar um público com mais idade, talvez tu tenha que utilizar mais o Facebook. Se tu quer pegar um público mais profissional, na faixa de meia idade, talvez tu tenha que usar o LinkedIn. Mas não decidam isso antes, gente. Decidam isso depois de ouvir os pacientes de vocês, para que vocês sejam mais assertivos. E eu estou encerrando essa minha parte inicial aqui, Olivia, dizendo o seguinte: fazer campanhas e estratégias de engajamento do paciente é bem complicado. Não existe essa que um tamanho serve para todos ou uma solução serve para todos. O americano tem a expressão, né? One size fits all. Né? Não tem isso. Né? A gente vai ter que customizar dentro da estrutura da nossa clínica, do nosso hospital, do nosso laboratório, para tentar atender os diferentes públicos da melhor maneira possível, atendendo às necessidades de cada um deles.